Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um desafio falar sobre monitoramento ou qualquer outro tipo de assunto depois de tudo que eu ouvi aqui. É um grande desafio, né? Vários termos que foram utilizados, eu fiquei assim, nossa, eu como biólogo não conheço um décimo deles. Ou talvez mais. Mas também aposto que muitos de vocês também não conheçam o que é um Pseudoplatystoma coruscans. Ou talvez um Pseudoplatystoma fasciatus, ou Marcella hemisférica. Esses tipos de organismos, eles são, eu consigo, Pseudoplatystoma coruscans, fasciatus, Marcella hemisférica, são tão importantes quanto a tecnologia. Por que eles são importantes como a tecnologia? Porque eles são importantes indicadores biológicos. E quando a gente trabalha com indicador biológico, quando a gente trabalha com essa matriz biológica indicadora, o que a gente precisa de pensar nessa forma de se trabalhar os negócios hoje, principalmente na mineração, é: todos falam que a mineração causa impacto. Qual? Todos falam que uma alteração físico-química da água causa impacto. Qual? Em qual magnitude? Em qual seara isso causa? Em qual momento que isso vai ser causado? Então, eu vou trazer aqui uma ideia que é para a gente poder estabelecer esse critério. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que ter um time. Tem que ter alguém que pense. Tem que ter alguém que pense, igual todo mundo está falando, no ambiente. Todo mundo tem que pensar no ambiente, até porque eu acho que ninguém aqui vai morar em Marte. Pelo menos eu não me vejo morando em Marte. Todo mundo tem que pensar no maior ativo que esse planeta tem. Ele gera necessidade para 8 bilhões de pessoas, que é água. A gente trabalha, faz tecnologia, monitora e tudo mais, vai aquelas listas imensas de parâmetros físico-químicos, aquelas listas imensas de parâmetros biológicos. Isso vai ser gerado lá dentro de um Excel, e o órgão ambiental vai perguntar o que está acontecendo e tal, mas a água está assim, a água está assada. Quem está sofrendo com isso é quem está lá ajusante desses procedimentos, ajusante desses empreendimentos. Eles sofrem com isso. E cabe a nós tentar fazer com que eles não sofram tanto, porque eles vão sofrer de qualquer maneira. Outra, mineração estratégica, galera. A mineração estratégica, ela precisa de existir. Mas nós é que somos técnicos para fazer com que ela não polua, que ela não cause impacto. Ou com tecnologia, ou com ciência aplicada, ou com ciência de base. Hoje, dentro da universidade, e eu sofro muito com isso, está faltando sistematas, está faltando taxonomistas, estão faltando ecólogos, pessoas da nova geração que não estão se importando com isso, porque eu sou sistemata, eu sou ecólogo, e eu consigo entender a resposta de um organismo, eu consigo trabalhar essa resposta, e conhecendo esse organismo, eu vou falar assim, olha, esse organismo está me falando alguma coisa aqui, ó. E a mineração precisa de entender que é um ponto crucial que ela entenda o que está acontecendo com esse ativo ambiental. E, por último, tem que existir sinergia. Todos têm que pensar a mesma pauta. Todos têm que pensar da mesma forma. É resolver o problema. A gente tem que resolver o problema. Pode gerar tecnologia, pode gerar satélite, pode gerar um monte de monitoramentos, pode fazer um monte de coisas, um monte de conhecimentos. Esses podem existir, eles existem, mas tem que ter sinergia. Se não tiver sinergia nesses pensamentos, nós não vamos caminhar. E o que eu mais vi aqui, em vários momentos aqui, é falando, falta diálogo, e eu estou falando sobre diálogo também. Falta diálogo. Falta um conversar com o outro. Falta eu, César,
entender o que o meu colega falou sobre o satélite que liga um negócio no outro ali. Falta eu entender o que aquela macrófita dentro do reservatório está causando. É simples falar que está aumentando a densidade de macrófita. Ah, tem um satélite que faz um levantamento, que faz ali, papá, está crescendo. Agora, a pergunta que se faz, por quê? E o que está fazendo ela crescer? E qual que é o real impacto que ela vai dar para a comunidade que depende daquela água para sobreviver? Isso a gente tem que pensar. Bem, então, a gente vai para aquela questão legal. A 6.938, ele estabelece que todo empreendimento nesse país tem que ter monitoramento. Tem que fazer os seus monitoramentos. Gente, hidrelétrica tem centenas de monitoramentos. Pacoeiras, monitoramento de qualidade de água, de peixe, de não sei o quê, um monte de coisa. Mineração da mesma forma. Eu acho que quem está na área ambiental de uma mineradora sabe muito bem o que é isso, porque, tudo bem, sociedade vai lá, você vai lá e polui um negócio, lá vem aquele cara lá, aquele líder da comunidade, chega lá o líder e fala assim, eu quero que vocês resolvam o meu problema, porque aqui é um problema crucial para mim. Eu estou sem água, vocês estão poluindo o meu ambiente, Cara, nós temos que chegar e mostrar para ele assim, olha, de fato estou, mas não tanto quanto você está imaginando. O melhor exemplo que eu tive com isso foi quando eu era do Instituto Estadual de Floresta, a gente estava construindo em Irapé, a hidrelétrica está sendo construída, 210 metros de altura, hidrelétrica maravilhosa, uma loucura para poder passar esse licenciamento no Copan, na época era Copan, foi uma loucura o negócio. Então está ela subindo, então a primeira pergunta que foi feita, a minha energia elétrica vai ser mais barata? Porque vocês estão ocupando a minha área. Vocês estão entrando com a hidrelétrica na minha área e vai ficar mais barata a minha energia? Qual resposta que foi dada? Não, não vai. Você vai pagar o mesmo que todo mundo. Eu falei, mas eu estou perdendo a minha área de produção, de plantio. Isso tem que ser pensado. Isso tem que ser estabelecido dentro dos limítrofes da gestão da empresa, tem que ser pensado como responder a essas pessoas. E olha que eu estou lá embaixo, na fase mais rasa do conhecimento de um processo tão amplo que a gente acabou de discutir agora. E aí, ó, o ativo, água. A água vai acabar no planeta? Não. Mas nós estamos agora com aquecimento global. A água vai invadir não sei o quê. Não, mas não vai acabar. Ela vai mudar de lugar, mas acabar não. E essa mudança é que vai causar o grande estresse para nós, seres humanos. Então, a gente tem que pensar nela de forma diferente. Tem que estabelecer critérios novos para ela. Tem que entender melhor isso aqui. A gente falar muito, botar no jornal, assim, é catastrófico o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, é catastrófico. Assim como é catastrófico o que acontece na Caatinga brasileira. Assim como é catastrófico o que está acontecendo hoje na Europa, o aquecimento na Europa, matando cento e tantas pessoas. Isso tem que ser repensado. E a água é um fator importante para isso. Eu poderia estar falando de uma série de outros monitoramentos, mas eu defini falar sobre água, porque eu sou liminólogo e trabalho disso. Então, a gente tem que pensar na segurança hídrica. Na segurança hídrica, eu tenho que pensar na dimensão. Liminólogo é aquele cara que estuda águas interiores. Reservatórios, rios, o impacto que o reservatório gera, o impacto que o rio gera. Né? Nós temos outros liminólogos aqui. Nós temos outros profissionais aqui que trabalham com isso também. E muito bons, por sinal. Dimensão humana. A dimensão humana avalia a quantidade e oferta de água para abastecimento. Toda água serve para abastecimento? Talvez. A gente utiliza muita água para abastecimento? Utiliza. A gente sabe como que ela está vindo? Sabemos. A gente sabe como que a água chega na sua torneira? Qual o caminho que teve que passar para ir para a sua torneira? Alguém parou para poder pensar? Quando você dá aquela descarga, para que vai acontecer aquela descarga? Não, vai para a ET. Vai para a ET, e vai para a ET, a ET é responsabilidade da prefeitura, vai para a ET. Quantas pessoas vão
conhecer uma ET. Quantas pessoas trabalham dentro de uma mineradora e tem uma ET lá, estão lá dentro da ET olhando o que está acontecendo lá dentro? Aí a pergunta, se a ET é funcional de acordo com o que os números estão apontando, será que ela não está causando nenhum impacto lá no rio? De onde ela está descartando aquele material dela? Aí nós temos indicadores biológicos. Vamos lá. Aí, ainda na segurança, dimensão ecossistêmica. Sinaliza a vulnerabilidade dos mananciais de abastecimento. A gente precisa de água para uso múltiplo. Indústria, mineração, papá. E a gente vai lá e faz outorga. E a outorga está me outorgando isso. Cara, eu acho fantástico isso. O órgão ambiental vai lá e te deixa consumir tantos 1000 metros cúbicos por segundo para você fazer o seu processo minerário. Você fica super feliz. Mas e a comunidade que depende dessa água para poder aguar ali o jardim, sei lá, a couve dela? Tem que pensar nisso. Isso tem que ser estabelecido e pensado para quem é gestor da empresa. Quem está na área ambiental da empresa, quem investe na sociedade. Opa. Dimensão de resiliência. Potencial de estoque de água natural e superficial. É a capacidade que a água tem de se renovar. Isso ainda é uma grande incógnita para a gente. Qual que é essa capacidade? Até que ponto que a gente consegue entender essa capacidade? Aí, ó, bastante tecnologia para o pessoal que está trabalhando com tecnologia. Isso aí é um mercado, assim, ó, gigantesco. Mas eu tenho uma solução para isso, cara. Então, se você não está ficando milionário, você está perdendo espaço nesse troço aí, ó. Dimensão econômica. Afere a quantidade de água para os diferentes setores. Qual é? Onde pode ter? Eu tenho mineração em Goiás, está crescendo absurdamente. Minas Gerais já cresceu absurdamente. Agora estou vendo uma linha indo lá para a Bahia, lá no norte, lá no Pará. Então tem mineração para tudo que é lado. A gente fala em energia renovável, energia disso, minera aqui, tira ali. Cara, tudo é possível fazer, desde que seja pensado. E aí, eu coloquei quais são os fatores envolvidos. Toda vez que você está fazendo o seu processo minerário, você vai fazer um EIA, um estudo de impacto, para verificar se você pode colocar, xinga, meio mundo do órgão ambiental, porque o EIA é assim, o EIA é assado, e não sei o quê, gasta muito dinheiro, é isso aqui, ó, o seu EIA é isso aqui, ó, é o seu estudo. A pergunta que eu faço, quem reclama do EIA, qual que é o real impacto feito durante 1 ano, 2 anos, nesse sistema aqui, nessa estrutura como um todo, com tantas variáveis, centenas de milhares ou bilhões de variáveis. O EIA pensa nisso? Não pensa. Mas é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer com que essa mineração exista em cima disso aqui tudo. Porque a mineração vai estar aqui, ó. Vai estar atrapalhando a biodiversidade, vai estar junto ao ser humano, vai estar influenciando nos fenômenos ecológicos. Isso tudo é mineração, ou é hidrelétrica, ou ser o próprio ser humano. Então, nós criamos uma alternativa para isso, que é o quê? Monitorar. Tentar entender isso. Buscar, talvez, uma resposta para que o meu processo, em cima desse processo, em cima dessa estrutura como um todo, gere o menos impacto possível. O menor número de impacto possível. O problema é que esses dados gerados são colocados à parte num processo de decisão. Eles só são levados muito em conta quando existe alguma multa, quando existe alguma... Mas se ele for levado ipsis literis, o que ele funciona, ou como ele funciona, com certeza você vai fazer com que essa estrutura sofra menos e essa aqui seja mais rentável. Mas esse processo tem que ser muito bem compreendido. Tem que ser entendido.
Porque essa estrutura aqui de monitoramento é que vai dizer se aquela comunidade está sendo afetada ou não, se o seu empreendimento está afetando ou não essa comunidade, se aquela comunidade é uma mentirosa e não está acontecendo nada e os bichos estão tudo lá normalmente. Então, vou chamar vocês a gente pensar, ter uma visão mais holística lá. Coloquei até um passarinho aqui, uma visão holística. Vamos abrir a cabeça agora. Então, os sistemas ineficientes, aqueles que eu penso que são estritamente eficientes, eles aumentam a incidência de doenças, aí tem dengue, chikungunya, leptospirose, aumenta a mortalidade das pessoas, as comunidades carentes são as mais afetadas por isso, quando você tem um movimento incorreto de um procedimento que está acontecendo, um processo, o impacto é negativo ao sistema, ou à saúde, aí você começa a verificar quanto que vai gastar, e o que o governo começa a gastar muito, contaminação do solo e assim por diante, risco à saúde humana e ecológica. Isso aqui é o que possivelmente pode acontecer. Possivelmente. Acontece em todos? De jeito nenhum. Tem muita gente competente trabalhando para que isso aqui não aconteça, que não seja um sistema ineficiente. Tem muita gente trabalhando, inclusive que eu estou vendo aqui agora, vi aqui hoje. Cada um apresentando uma tecnologia, uma sistemática diferente, monitoramento assim, com Landsat, papapá. Isso é para diminuir essa ineficiência. E o que eu mais acho difícil compreender nesse processo como um todo, e olha que eu tenho 59 anos, 32 anos como liminólogo, 32 anos trabalhando dentro da universidade e fora dela, é difícil compreender, primeiro, o nosso ambiente. A gente está mandando árvore, espaço lá para a coisa lá para o espaço. Eu sequer conheço o que o Pseudoplatystoma coruscans está fazendo no ambiente. Depois a gente dá muito pouco valor à pesquisa. Muito pouco valor. Pesquisa aqui é como se fosse só a universidade, eu estou lá dando um dia para a universidade, vamos ver o que vai dar. É lógico que está mudando, né, gente? Eu estou falando só que o que eu sinto também. E aí o que muita gente falou, falta de diálogo. Então, por que não ter essa interação? Economia, ambiente, pessoas. A gente tem que ter isso. Isso é sinergia. Mas não é só uma linha. Você pode ver que a linha está... A seta está tudo de lado. Todo mundo tem que pensar junto. Aí eu só vou dar um exemplo muito rápido. Todo mundo sabe que quando você tem um fator dentro de um sistema, se ele é eliminado antes de chegar ao limiar, a tendência de recuperação acontece. Só que o que eu vejo, o que nós estamos verificando, que acabou de foi dito, quando a gente está trabalhando lá, quando que a mineração parar, o que vai acontecer? A mineradora passa desse limite e gera um novo nível de equilíbrio. Nunca vai ser como era antes. Então, vai ser um novo nível. É esse novo nível que a gente tem que conhecer. Porque ela vai passar desse ponto, desse limiar de recuperação. Então, ela vai ter que ser aqui, ó, um novo. Aqui eu coloquei a dinâmica do corpo hídrico, eu vou passar mais rapidamente, porque eu quero mostrar isso aqui que eu acho interessante. Rápido. Fui chamado para poder definir, a empresa nossa foi chamada para definir que, nossa, o meu reservatório apareceu com um bloom aqui, isso é cianobactéria, papapá, eu tenho que parar de verter, eu tenho que parar de fazer isso. Pô, beleza, não, calma, vamos tentar entender o que está. Peguei todos os parâmetros básicos físico-químicos que estão lá disponíveis, lá dentro do arquivo em Excel da empresa. Estão lá. Peguei todos os parâmetros que eu preciso trabalhar com eles. São parâmetros básicos, pH, oxigênio, quer dizer isso, muita gente não sabe. Eu peguei os parâmetros basicões, os basicões de tudo. Coloquei a justificativa de que eu estou utilizando esse parâmetro e comecei a estudar o que está acontecendo. Comecei a fazer vários planejamentos, várias estruturações estatísticas para isso. O que eu vejo, que eu observo é que o Estado solicita que você faça o IQA. Então, o IQA é um índice muito bacana, a água está ótima, a água está péssima. Mas nós temos outros indicadores. Nessa situação, o que acontece? Quando eu fui verificar o IQA de 10 anos dessa hidrelétrica, a água estava sempre boa ou regular, o IQA. Mas quando eu plotei o índice trófico em que entra o biológico, a água começou a ficar mesotrófica, hipereutrófica e eutrófica. Ou seja, a água está, na realidade, ruim, ela não está boa.
ela está ideal para consumo, ela pode ser consumida pelo ser humano. É lógico, um tratamento lá. Mas para a biota, para a estrutura biológica, está péssima. Péssima. Aqui, ó, se continuar desse jeito, acabar morrendo no rio. Aí eu fiz a mesma comparação. Eu comecei a fazer as análises estatísticas de anos desse processo. Eu tive ambiente eutrófico, super eutrófico. Isso aqui está tudo poluído, está detonando. E aí eu comecei a estudar qual que era o principal problema desse bloom, desse bicho aí, que é a fitoplâncton cianobactéria. Estou acabando. O que eu tenho aqui? Falei assim, olha, todo mundo fala com você. Nossa, o bloom de cianobactéria é dado por excesso de fósforo. E por incrível que pareça, quando fez todas as estatísticas que nós fizemos, utilizando a ferramenta que nós temos, foi o ferro. O ferro. Estava dentro do reservatório, em grande quantidade e em vários pontos. Então, durante todos esses anos, durante esses 20 anos, ocorriam vários blooms pequenos de cianobactéria que não podem ser detectados pelos satélites. Mas tem vários blooms ali. Né? Vários blooms. E quem quer? Ferro. Eu estou no meio do estado de Goiás. Eu estou dentro de um reservatório e fui fazer um levantamento da uso e ocupação do solo da bacia como um todo. Não tinha nenhuma mineradora de ferro. Nada, ninguém minerando ferro. Alguém pode me sugerir o que pode ser? Solo? Eu acho que pode ser. Também nós vamos até por esse caminho também, mas não era. Dentro dessa bacia tem os maiores abatedouros de gado de Goiás. O ferro estava vindo do sangue desses animais em momentos estratégicos em que elas apareciam. Porque o bloom não acontecia de repente, não. Ele demorava um tempo para crescer. E eu comecei a estudar como que esse tempo demorava. Parece meio assim, científico, né? Parece um negócio, mas não é. Se eu pego isso aqui, jogo no banco de dados que essa plataforma ali tem, e começo a estudar essas variações, eu consigo identificar que o problema, aí nós até fizemos uma customização para a plataforma, eu consegui verificar que a incidência, a variação de ferro em determinadas épocas do ano causada por excesso de abatedor, aí você vê o consumo maior humano, você começa a verificar que, de fato, o ferro está vindo do sangue do boi. Ah, mas não tem um sistema de tratamento do sangue do boi? Aí eu volto para vocês. Alguém vai lá ver a ET lá da animal de boi lá? Não. Ninguém vai lá. No abatedor, ninguém vai ver a ET, não. Será que ela é 100% funcional? Gerência montoeira de informação aqui. A área está aqui, ó. Gerência montoeira de informação. Todas elas foram geradas. O IQA, para mim, na plataforma da Aquatec, que a gente utiliza, perfeito. Água ótima, mas a toxicidade é elevadíssima. Então, existem ferramentas que podem ser utilizadas. Vocês utilizam assim como eu utilizo essa aqui, que é a Aquatec. Eu consegui ter a resposta a partir dela. E a partir do momento em que o cara vai lá, eu disponibilizo isso lá dentro da empresa, está lá, o cara vai lá, digita, não, estou aumentando isso. Cara, ele precisa de entender que tudo que ele está gerando dentro do Excel está errado. Ele tem que colocar e entender o processo. Aí eu ajudo ele também, isso não é problema não. Então, a abordagem do modelo vem a partir disso. Ou seja, uma boa construção de dado, uma boa classificação de campo, se você tiver uma estrutura de monitoramento ou coleta bacana, você está fazendo um trabalho bacana. Então, isso está a base do ESG. E eu estou aqui, ó, César, estou aqui pela Hidrogel. Muito obrigado, desculpe aí pela coisa, mas eu sou biólogo, não tem jeito.